Quando eu era criança, minha avó me levava às vezes na igreja. No caminho eu brigava com a minha irmã, mas lá dentro não podia. Eu achava massa os homens de vestido e adorava o cara sem meias, de fralda, pendurado numa cruz. Me intrigava o fato dele não usar nem meias. O que ele estava fazendo ali? Hoje, eu fui tirar os pontos de uma cirurgia que não deu certo, oscilando entre a raiva e a tentativa de ressignificar as coisas e as experiências. Eu voltava de bicicleta, atravessando a lagoa, e no atravessar a rua em direção à minha casa, eu vi uma igreja aberta. Eu sempre fico curioso com a decoração interna das igrejas. Hoje eu prefiro elas vazias. Mas bem, eu olhei para dentro e vi um padre de batina e um tecido verde em cima dos ombros. E me saltou uma reflexão recorrente. Será que ele estava de meia? Como será a meia dele? Também, entre a raiva e a ressignificação, já parou para pensar qual o sentido das vestimentas pomposas, ornamentosas, sacristãs dos padres católicos? Batinas, panos, ouro, tecidos nobres, apetrechos, igrejas imensas. Eu fico admirado com os excessos. Parece uma espécie de espetáculo circense, onde não se sabe se os palhaços estão no púlpito ou na plateia. Tanto faz, ambos sem graça. Eu frequento igrejas vazias, então talvez mais sem graça seja eu. E os imensos templos evangélicos que usam o Velho Testamento para poder distorcer melhor os argumentos. Tudo isso parece oprimir os fiéis, com ostentação imperial. Nos deixa pequenos, humildes, quando não humilhados. E as lógicas incongruentes são três. 1. Tudo isso vai de encontro aos ensinamentos e ou mensagens deixados por aquele que essas instituições seguem. Vai de encontro, ou seja, se choca com a simplicidade relatada historicamente na passagem de Jesus Cristo pela terra. Aquele cara, na cruz, nem meias usava. 2. Por trás de toda a grandeza dos templos, ouro, batinas e ritos que exaltam a hierarquia instituída por essas religiões, estão homenzinhos, falhos como nós. 3. O dinheiro usado para criar e sustentar toda essa ostentação que nos oprime é nosso. Ou seja, nós sustentamos o que nos oprime. E quem nos oprime? E para isso, manipulam nossa fé com má fé. Perdão pelo trocadilho. Uma fé baseada em crenças e verdades emprestadas. Uma falsa fé. A nossa fé sustenta o que nos oprime. E a gente não pensa, não reflete, não questiona. Esse é o sistema. Para além de religiões, o homem profana, distorce e oprime. Cristo disse: a igreja está dentro de cada um de vós. Na conduta benevolente, repartir o pão, o amor. Enquanto os templos enriquecem deliberadamente e a Igreja Católica possui um banco do Vaticano às custas da miséria dos seus fiéis. Miséria literal e metafórica. O que de fato o cara sem meias pregado na cruz diria de nós, sem ser distorcido ou difamado? Não sei. Amanhã eu vou andar de bicicleta na lagoa e se o padre tiver sem meias, talvez eu pergunte. Eu quero fazer uma breve e superficial explanação comparando 3 religiões nessa minha reflexão. Aí vai. 1. No budismo tem ornamentos, templos grandiloquentes, belíssimos, por sinal. Existe propósito nas vestimentas, templos incríveis e seus rituais, há linhagens que não adotam nada além dos mantras, da simplicidade e de seguir os verdadeiros preceitos de Buda, que, aliás, era simples como Jesus Cristo. Abdicou de ser príncipe e se tornou andarilho, no caso do Siddhartha Gautama. Embora haja templos, ornamentos, nada parece oprimir e sim auxiliar em cada busca pela elevação. 2. A Umbanda tem seus rituais, há uma hierarquia entre os santos e os servidores. Ornamentos, apetrechos, porém, sobressai uma simplicidade geralmente instalada nos seus templos bastante simples e humildes e costumeiramente periféricos. E as entidades olham no olho,
falam reto e simples, benevolentemente, escutam e choram nossas dores com empatia e servindo ao propósito como ensinou Oxalá. 3. No Espiritismo não há hierarquia, apesar de haver funções. Nada de ritualístico ou de ostentação opressora. Está a serviço do bem comum, do acolhimento e generosidade, com simplicidade e humildade como preceitos. Essas três instituições me parecem alinhadas entre os discursos de quem seguem como referência iluminada e com suas práticas objetivas. Mesmo que seus membros, servidores ou assistidos errem em qualquer grau, não conheço fatos que firam, moral ou eticamente, essas instituições últimas. Diferente das duas primeiras, em que constroem e construíram na história um rastro fétido, onde de fato se apresenta a parte da miséria moral de nós, humanos. Ainda assim, nas instituições moralmente malfadadas pelas suas próprias ações, encontramos grandes ações sociais, grandes personalidades de impagável apreço como Madre Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis, e o Papa Francisco e até o Padre Júlio. Reflitamos o que é o homem que se esconde atrás da ostentação gerada por fiéis vulneráveis para oprimi-los. Reflitamos quem somos e onde estamos nas ações consequentes de nossas escolhas. PS. Eu uso meias brilhantes e às vezes coloridas.